Eu não sei se você sabe, mas tinha na Bíblia uma pessoa que era muito respeitado. Ele era religioso, ele era um doutor na lei. Ele era o tipo de pessoa que conhecia as escrituras de trás para frente e provavelmente ele era invejado por muitas pessoas por causa disso. E aí essa pessoa vai e encontra Jesus de noite. Talvez ele tenha sentido vergonha de ser visto por Jesus. Talvez ele tinha medo de perder a posição dele. E Jesus olha para ele e diz assim: tudo isso que você sabe, todo esse seu conhecimento não basta. Você precisa nascer de novo. Como assim, Jesus? Como eu preciso nascer de novo? Será que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala que não é sobre religiosidade. Jesus não estava falando dele se esforçar mais, não estava falando dele conhecer mais teologia. Ele estava falando sobre um milagre, sobre uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer dentro de uma pessoa. E é justamente hoje que a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria poder ter você aqui junto com a gente. Aqui nesse canal a gente estuda a palavra de Deus de uma forma prática, direta e objetiva que faça sentido para a sua vida. Na semana passada a gente fechou um bloco muito importante. A gente falou sobre o Espírito Santo não apenas como sendo uma força, não sendo uma energia, mas na verdade como sendo uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. E a gente viu que ele é o Consolador, aquele que está do nosso lado em todo o tempo. Ele foi enviado por Deus para estar do nosso lado para sempre. Nós também estudamos que o Espírito Santo ele tem atributos divinos. Quais eram aqueles atributos que a gente estudou? A onisciência, a onipresença e onipotência. Nós também vimos algumas obras do Espírito Santo. Quais foram essas obras que ele atuou? Ele atuou na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo, e ele atua todos os dias na santificação dos crentes. Mas hoje eu quero focar numa obra específica do Espírito Santo, e talvez seja a mais poderosa de todas, que é a regeneração. O que será que significa nascer de novo? E por que Jesus diz que é obrigatório para que as pessoas possam entrar no reino de Deus? E como é que isso que Jesus disse há tanto tempo atrás pode mexer com as nossas vidas no dia de hoje? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que acontece quando o Espírito Santo te transforma, fica comigo até o final desse vídeo. E se esse conteúdo te ajudar, já deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal, porque isso faz toda a diferença aqui para o nosso canal. Então vamos embora para a nossa lição de hoje. Nós vamos começar aqui com o nosso texto em João, no capítulo 3. É a famosa passagem onde Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um principal dos judeus. Nicodemos, ele era uma pessoa muito estudiosa. Ele ensinava o povo, ele tinha um respeito em todas as sinagogas. E ele vai procurar Jesus. No versículo 2 a gente vê que está escrito assim: este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, ele começa elogiando Jesus aqui nesse versículo que a gente acaba de ver. Nicodemos diz: a gente sabe que você veio da parte de Deus. Repara aqui, ele não está fazendo uma pergunta se Jesus tinha vindo da parte de Deus. Na verdade é uma afirmação. Ele está puxando uma conversa. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus, ele vai direto ao ponto aqui no versículo 3. Ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pronto. Jesus, ele corta a bajulação de Nicodemos aí e vai direto ao centro da questão. Qual que era o centro da questão? Você precisa nascer de novo. E olha só a palavra que Jesus ele vai usar aqui. No grego, essa palavra, anotem, essa palavra ela tem dois significados. Um dos significados possíveis é de novo, e o outro significado é do alto. Então os dois sentidos são corretos aqui no que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é: Nicodemos, não adianta você ter nascido judeu, não adianta você ter conhecimento da lei, não adianta você ser um religioso, você precisa nascer de novo. E é interessante que Nicodemos ele não entende o que Jesus está falando. E aí a gente vai para o versículo 4 que diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só onde a cabeça de Nicodemos foi. Ele pensou que Jesus estava falando de um nascimento físico, dele voltar literalmente ao ventre da mãe dele. E o sentido que Jesus está usando aqui não é um batismo, não é o sacramento, mas na verdade é uma referência ao que Deus prometeu lá em Ezequiel, no capítulo 36. Deixa eu ler para você o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 a 27. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito.
Você consegue entender o que está escrito aqui em Ezequiel? Água é igual purificação de pecado, espírito é igual a uma vida nova. Então Jesus ele está dizendo isso daqui. Nicodemos, você precisa ser purificado e além disso você precisa ser vivificado. Você precisa de um coração novo e a pergunta é, quem faz isso? E a resposta é o Espírito Santo. Então agora vamos tentar conectar isso com o que a gente já estudou. Eu não sei se você se lembra, mas lá no nosso primeiro episódio, na nossa primeira lição, a gente viu que a salvação, ela é uma obra não apenas solo de Deus ou de Jesus ou do Espírito Santo, mas na verdade é da Trindade inteira. O Pai foi quem planejou, o Filho realizou a obra da salvação e o Espírito Santo ele aplica essa obra nas nossas vidas. No episódio 3, a gente viu que o Pai ele enviou o Filho na plenitude dos tempos, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. E agora a gente está vendo que o Espírito Santo aplica essa salvação, essa obra da salvação no coração do pecador, aplicando nele a regeneração. Então a gente entende que é uma operação coordenada entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão trabalhando juntos para te salvar. Imagina aí agora na sua cabeça que você tem um coração que está doente e a situação do seu coração é irreversível. O médico disse, não tem jeito, você precisa de um coração novo. Você não pode reformar o seu coração velho, você não pode consertar o seu coração velho com remédios. O medicamento não vai resolver. Dietas, qualquer uma que você pensar na sua cabeça não vai resolver nada. Exercício físico, então, não vai fazer nem cosquinha nesse seu coração. Você precisa de um transplante. E é isso que a regeneração do Espírito é. Não é uma reforma moral, não é você precisa melhorar, não é você ir na igreja às vezes. É Deus tirando um coração de pedra e colocando dentro de você um coração de carne. E quem faz essa cirurgia na sua vida? Quem faz essa cirurgia é o Espírito Santo. Você não consegue fazer isso sozinho, você não consegue se auto-regenerar. A regeneração não é um esforço humano que você faz, na verdade é um milagre divino. Tá bom, Renato, mas como que essa obra acontece? O que é que significa nascer da água e do Espírito Santo? Por favor, me explica. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Jesus ele vai continuar explicando aqui para Nicodemos no versículo 6. Ele vai dizer assim, o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você consegue entender a chave do que Jesus está dizendo agora? Jesus ele está fazendo um contraste aqui para Nicodemos. Carne contra o Espírito. E é muito importante ressaltar aqui para você agora nesse momento, porque quando a Bíblia fala em carne, ele não está falando de um pedaço de picanha, não está falando do seu corpo físico, na verdade está falando sobre a natureza caída do homem, a natureza limitada, incapaz de agradar a Deus. E Paulo vai explicar isso lá em Romanos no capítulo 8. Ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, eu acho que é Romanos capítulo 8, no versículo 8. A carne gera o quê? A concupiscência, o pecado, a morte. Você consegue nascer da carne novamente? Não, porque a carne ela só produz carne. E Nicodemos podia nascer mais 10 vezes de forma natural, que ele continuaria morto espiritualmente falando. Agora, o que é nascido do Espírito é o quê? A Bíblia diz que quem nasce do Espírito é Espírito. É uma nova vida, é uma nova natureza, é uma nova criação do alto. E Jesus ele vai usar uma ilustração para explicar isso, como o Espírito Santo age. E está aqui no versículo 8. Ele diz assim, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você consegue entender aqui o que Jesus está dizendo? A palavra que Jesus está usando pode significar vento ou espírito. Então Jesus ele está jogando com as duas ideias aqui nesse texto. Você não consegue ver ele, mas você sente o vento na sua pele. Você não controla ele, mas você sabe que ele está agindo. E da mesma forma o Espírito Santo age soberanamente. Você não consegue controlar o Espírito Santo, você não consegue programar o Espírito Santo, você não manipula o Espírito Santo. Exatamente como a gente viu no nosso episódio anterior, no episódio 8, o Espírito Santo ele é onipotente, ele é soberano, ele age livremente. Mas quando ele age, eu e você, nós sentimos o resultado. Eu gosto de usar às vezes a ilustração da semente. Você pega uma semente, coloca no solo e você tampa ali com terra e você vai regando todos os dias. Você não vê nada acontecendo na superfície, mas ali debaixo da terra, ali do nível da terra onde você plantou aquela semente, as raízes estão crescendo, você não está vendo. Mas o fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo nada ali fisicamente com aquela semente.
Aquela semente debaixo da terra, ela está se transformando. Aquela casca, ela se rompe, as raízes começam a crescer, o caule vai ficando mais forte e, de repente, ele começa a subir. E um dia, na superfície, você consegue ver o broto ali saindo, aquela árvore saindo, aquela planta saindo. E é exatamente assim a regeneração. Ela é invisível no começo. Você não sente nada quando a regeneração começa a acontecer na sua vida. Mas a certeza que nós temos é, os frutos vão começar a aparecer. Você vai começar a ver a mudança na sua vida, você vai começar a sentir o amor de Deus, você vai começar a sentir fome pela palavra de Deus, repulsa pelo pecado, desejo de obedecer a Deus. E isso não é você se esforçando no máximo para produzir um fruto. Na verdade, é o Espírito Santo gerando uma nova vida dentro de você, e o fruto vem naturalmente. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento, você já deu like nesse vídeo? Não esquece, por favor, porque isso ajuda demais o nosso canal. Tá bom, Renato, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que eu sei que eu fui regenerado? Quais são os sinais na vida prática desse novo nascimento? Gente, primeiro nós precisamos entender que a regeneração ela não é algo que acontece e você sente e pronto. Na verdade, ela produz sinais na nossa vida. E a Bíblia ela fala de 3 sinais que são muito claros na vida do crente. Quais são esses sinais, Renato? Primeiro, a justificação. Justificação é a sua posição legal diante de Deus. Quando você é resgatado, você é declarado justo diante de Deus. Não porque você é perfeito, mas porque a justiça de Cristo foi imputada em você. Em segundo lugar, qual que é o segundo sinal? A santificação. Santificação é o processo contínuo de transformação. Como a gente viu no episódio de número 8, a santificação é uma das obras centrais do Espírito Santo. E ela começa na regeneração e ela continua a vida toda até você chegar no dia perfeito. Então não é você regenerado e ficar igual. É você ser regenerado e começar a ser transformado à imagem de Cristo, conforme a gente vê lá em Romanos no capítulo 8, no versículo 29. Filipenses capítulo 1, no versículo 6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele não começa a te regenerar e te abandona. Ele continua trabalhando em você todos os dias, dia após dia, decisão após decisão. E em terceiro lugar, o fruto do Espírito. Gálatas no capítulo 5, no versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E é muito importante entender que fruto não é uma coisa que você produz, na verdade é algo que você dá. Se você pensar aí numa macieira, numa árvore de maçã, ela não se esforça para dar maçã, ela não se esforça para dar fruto, ela simplesmente produz o fruto porque assim funciona a vida. E da mesma forma o crente regenerado, ele produz o fruto do Espírito porque ele tem uma vida nova. Você não acorda hoje de manhã e diz: hoje eu vou dar amor, alegria e paz porque eu quero fazer isso. Simplesmente você tem esses frutos porque o Espírito Santo está habitando dentro de você. E a pergunta que não quer calar é essa: o que a gente sabe até agora? Primeiro, regeneração é uma obra trinitariana. O Pai planeja, o Filho realiza, o Espírito Santo aplica. Você nasce de novo não por causa do seu esforço, mas você nasce de novo por um milagre. Número 2, regeneração é algo que acontece espiritualmente, não é uma reforma da sua carne, é uma nova criação. O que é nascido do Espírito é Espírito. Em terceiro lugar, regeneração tem sinais, justificação, santificação e fruto do Espírito. A nova vida ela se manifesta na prática. Então, se você já nasceu de novo, se você já nasceu em Cristo, eu gostaria que você descansasse nisso. Você é uma nova criatura, não por causa da sua força, mas pela obra do Espírito Santo. E se você ainda não tem certeza dessa salvação, eu quero que você ore, que você peça a Deus para que Ele abra os seus olhos, porque regeneração não é algo que você faz por você mesmo, mas é algo que Deus faz em você. E no próximo episódio a gente vai ver uma outra obra poderosa do Espírito Santo. Qual que é ela? A capacitação. O Espírito Santo ele apenas não te transforma, mas na verdade ele também te capacita para a vida cristã, para testemunhar, para servir. E isso muda completamente a forma como você enxerga a missão da igreja no dia de hoje. Mas me conta aqui embaixo nos comentários o que mais te impactou na lição de hoje. Eu leio e respondo todos os comentários e se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o nosso canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir sobre essa palavra, sobre o que é nascer de novo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa nossa série sobre a Santíssima Trindade. E como sempre eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com a nossa lição de hoje. Fica com Deus, um forte abraço e eu espero você aqui no nosso próximo vídeo no canal Bíblia Talk.